Olá pessoal, tudo bem? É o Orlando novamente. Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula é a aula 13, né? A 13ª aula, a última aula do curso de Excel, ok? Na aula de hoje a gente vai estar vendo todo o conteúdo relacionado à impressão. Esse material vocês vão encontrar na apostila, na página 94 até a página 111, tá bom? Então, eu tenho para trabalhar com vocês hoje a parte de configuração de impressão, definir a área de impressão e aí, por último, imprimir a planilha, tá bom? Pretendo também aí até o final da aula passar um sumário para vocês de como foram as nossas aulas anteriores, né? Sobre os nossos estudos, tá ok? Espero que vocês me acompanhem até o final da aula, tá ok? Qualquer dúvida aí, depois vocês poderão estar tirando com o professor de vocês, ou podem estar aí, de alguma forma, aí, tentar entrar em contato comigo, vou deixar o meu e-mail no final aí, então você postando um e-mail, de repente, eu posso estar auxiliando também, tá bom? Vou abrir aqui a apostila para mostrar para vocês, então, como é que está hoje nossa parte, né? A gente inicia na página 94, a parte de configuração de impressão, tá? Vocês vão perceber, gente, que para imprimir a nossa planilha, os nossos gráficos, não basta apenas chamar lá o arquivo e imprimir. A gente tem que fazer alguns ajustes na configuração, escolher o modelo da impressora, verificar a área que está sendo mostrada, tá bom? Definir o que você quer imprimir, se você vai imprimir tudo, tá bom? Então, eu vou primeiro apresentar aqui para vocês como é que eu aciono a configuração da impressão. Logo na sequência, eu vou ir para a definição da página, né? Como é que a gente define o tamanho da página. Então, a página ela é definida pelo usuário, porque a página pode ter vários tamanhos, né? Tamanho A4, tamanho A5, tamanho de um envelope, tá bom? Nós vamos ver também que a gente tem uma guia de página, onde a gente determina cabeçalho, rodapé, página, margens, tá bom? E toda essa parte que eu estou listando aqui para vocês da apostila, eu vou mostrar lá no programa, tá bom? E das guias, tá ok? Então, eu vou sair aqui da apostila, vou voltar agora para o Excel. Abrindo aqui o Excel, pessoal, eu vou estar trabalhando com um exemplo que nós fizemos na aula passada, onde eu trabalhei com vocês com gráficos, tá vendo? Então, aqui, ó, a minha planilha já está pronta, montei a planilha, montei o gráfico, agora eu quero imprimir. Vou utilizar aqui, na nossa aula, a parte de arquivo imprimir, tá vendo? Ó? E também eu vou utilizar aqui no layout da página, toda essa parte de configuração de página, tá? Mas vocês vão perceber que a gente consegue transitar de uma área para outra de forma automática. O Excel puxa isso para nós. Ó. Reparem que aqui eu tenho, né, configuração da página, a área da impressão. Então, quando eu clico no atalhozinho para ele puxar configurar página, ele vai me trazer página, margens da página, cabeçalho, planilha, tá vendo? E cada uma dessas seções aqui, né, dessas guias, eu tenho parâmetros para determinar como que eu quero que ele imprima. Vou cancelar aqui e vou ir lá na parte de arquivo, imprimir, ó. Quando eu chamo arquivo imprimir, ele já diz para mim aqui, ó, como que ele vai imprimir, né? Ó, o tamanho da folha que eu estou utilizando, a posição dela e o conteúdo que tem nela. Reparem que ele mostrou a minha planilha, um gráfico e uma outra parte do gráfico, não mostrou o gráfico todo. E nem traz ele automaticamente para cá. Mas, se vocês observarem aqui, ó, vocês vão perceber que eu tenho a página número 2. Quando eu clico na 2 aqui, ó, ele mostra o complemento da minha planilha. Né? Obviamente, esse tipo de impressão não seria interessante, né? Não vou recortar a folha e depois colar, né, gente? Eu tenho que dar um jeito de fazer com que ele imprima tudo isso numa única folha, numa única página. Se necessário, trago esse gráfico para baixo, né? Ou então temos como recurso aqui, mudar a posição, né, da folha e aí a gente vai resolver o problema. Também eu poderia ir lá na minha planilha, diminuir o tamanho do gráfico, diminuir um pouquinho o tamanho da planilha e caberia também numa folha. Então, assim, a gente tem várias formas de resolver esse problema aqui, tá bom? A forma mais simples nesse momento aqui, ó, seria aqui, ó, orientação retrato. Se eu clicar aqui, ó, e pedir orientação paisagem,
Pronto, ó, vocês vão perceber que se eu pedir para ele imprimir agora, já está resolvido o problema. Na verdade, a folha sulfite agora, ele vai imprimir ela de uma forma que eu vou estar olhando a minha impressão com a folha deitada, né? No modo paisagem, tá bom? Se eu pedir para ele voltar para o modo retrato aqui, ó, ele volta aqui e corta novamente o gráfico, tá bom? Então, veja bem, ó, eu posso pedir para ele imprimir agora, ele automaticamente vai imprimir, e vai imprimir o quê, pessoal? Esta parte numa folha, e aqui embaixo, ó, vai imprimir a outra parte numa outra folha, tá bom? Vou voltar aqui para a primeira folha, tá bom? Vamos supor que eu queira imprimir somente uma página, tá bom? Então, eu tenho como definir para ele que eu quero só imprimir da página tal à página tal. Então, imprime da página 1 à página 2, da página 3, da página 5, por exemplo. Então, a gente tem como definir, né, a quantidade de páginas que a gente vai imprimir, determinando a página inicial e página final, tá bom? Uma outra coisa bastante simples é essa, ó. Se eu colocar para ele aqui número 3, ele vai imprimir a minha planilha 3 vezes, tá bom? Então, essa área aqui permite a gente definir a impressão. E aqui, ó, é onde eu escolho a impressora, o nome da impressora que eu quero imprimir. Naturalmente, você tem que ter uma impressora instalada aí no seu computador para que você possa imprimir. No meu exemplo aqui, eu estou imprimindo, e se eu pedir para ele imprimir, ele vai imprimir, mas na prática ele vai gerar um arquivo PDF com esse conteúdo aqui, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em propriedades de impressão, ó, e quando eu clico nessa guia aqui, ó, ele me traz aqui os itens relacionados à área de impressão. Então, observe que eu tenho aqui o layout da página, a forma como ele está, né, ó, mostrar ele para a paisagem ou a parte de retrato. Essa área aqui é exatamente a mesma que essa, tá bom? E aí eu tenho um item avançado. Quando eu clico no item avançado, aí ele me traz características específicas do modelo desta impressão que eu estou usando, tá bom? Vou dar um cancelar aqui. Então, você poderia ter aqui mais ou menos opções que vai determinar de acordo com a impressora que você está selecionando, tá bom? No meu caso aqui, o modelo é PDF, é um arquivo, né? Vou cancelar aqui, ó. Então, aqui a gente tem formas rápidas de fazer configurações, ajustes, e aqui embaixo, ó, eu tenho configurar página. E aí, quando eu clico no configurar página, aí eu tenho a guia página, onde eu determino a orientação novamente, ó, e claro que se eu colocar paisagem aqui e der OK, ele muda para paisagem, resolve o meu problema de impressão, e ele já mudou aqui a orientação, ó, dizendo que a orientação agora é paisagem. Volto aqui para configurar página, poderia voltar para o modo retrato e vou continuar vindo para cá. Ó. Margens, eu defino a minha margem esquerda, margem direita, margem superior. Então, se você quiser aumentar a área de impressão, você diminui as margens, tá bom? Todas elas. Você diminuindo um pouquinho delas, você aumenta a capacidade dele procurar colocar mais células na impressão, tá bom? Imaginando que a gente tenha várias páginas da nossa planilha, eu posso definir um modelo de cabeçalho. O cabeçalho, lembrando aqui, né, gente, ó, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui novamente para retrato. O cabeçalho, lembrando, é aquilo que ele vai imprimir aqui em cima na folha, né, na página, automaticamente, tá bom? E aí ele vai imprimir isso em todas as folhas, né? A mesma coisa ocorre aqui no rodapé. Tá? Então, vamos fazer um teste lá, ó, configurar página, né, ó, cabeçalho, aí eu vou colocar aqui no cabeçalho, tá bom? Vamos definir aqui um cabeçalho, vou pedir para ele colocar o número de página, tá bom? Pedir para ele colocar o número de página e podemos personalizar aqui o cabeçalho, como ele vai colocar a página, né? Eu vou colocar também assim, ó, aula, né, ó, aula Excel. Então, ele vai estar imprimindo em cada folha, aula de Excel e o número da página. Vou dar OK. Quando eu der OK, quando eu finalizar, ele vai imprimir automaticamente a parte de o que eu defini no cabeçalho e também o número da página, tá bom? Tem como a gente aumentar aqui o zoom, a área de visualização, para a gente poder ver aqui, né? Poder enxergar o que está sendo mostrado, tá bom? E se eu ir para a página 2,
reparem, ó, que ele vai imprimir o número da página e também vai imprimir o cabeçalho. Tá bom, gente? Vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou confirmar a impressão, eu vou voltar aqui, voltei para a minha planilha, tá vendo? Ó? E se eu clicar aqui na guia layout da página, vou clicar aqui, ó. Aí ele abre para mim, olha lá, aqueles mesmos parâmetros, tá vendo? Ó? Aí eu tenho margens, cabeçalho novamente. Repare que eu estou vendo aqui, ó, aula de Excel e número de página. Eu vou voltar lá na nossa apostila, só para a gente estar relembrando, então, que a gente tem lá, ó, na parte de configuração de página, todas essas áreas, tá vendo? Ó? Então, quando você clica na guia lá que ele vai trazer a guia da página, você vai ter acesso a todos esses recursos, tá bom? Então, orientação do papel, né, que seria a margem esquerda ou direita, dimensionar a planilha. Essa aqui é um item bastante interessante e assim, desconhecido por alguns, né? Quando você pede para ele imprimir 100%, ele imprime o natural do que está definido na planilha, na folha. Quando você pede para ele ajustar aqui um percentual menor, ele vai tentar ajustar isso na folha automaticamente, tá bom? Então, ele vai tentar fazer com que caiba na folha ali a impressão, tá ok? Eu tenho a definição do tamanho do papel, como eu falei, né? Nem sempre eu vou imprimir numa folha sulfite. Às vezes eu quero imprimir numa etiqueta, no envelope, um modelo de papel A5, tá bom? Qualidade da impressão está relacionado a realmente o que será, como que será impresso, né? O nível de qualidade impresso. Esse nível geralmente é definido em DPI, tá bom? Que seria dot point inch, tá bom? Que seria pontos por polegadas, né? Dots per inch seria pontos por polegada, né? Ou seja, quantos pontos ele vai usar por polegada. Aqui ele está falando de milhares, tá bom, gente? Milhares e milhares de pontos por polegada. Quanto mais pontos por polegada, melhor é a qualidade de impressão, tá bom? E aí a gente continua com as definições das guias. Temos as guias margens, como eu falei, onde a gente pode definir, aumentar ou diminuir as margens superior, a margem inferior, a margem esquerda, a margem direita. Lembrando, quanto menor você deixar esses valores, maior é a área, né, de impressão. Vai ficar reservado para a área de impressão. E aí, por último, eu tinha falado para vocês da guia cabeçalho e rodapé, onde a gente define geralmente um título, o nome da empresa, ou atividade ali que a planilha trata, em alguns casos a data ou o número de página, aí fica a critério, né, da necessidade de cada usuário, tá bom? É importante você ver aí como que trabalha essas opções para quando você precisar, você ir lá e imprimir, tá bom? Voltando aqui, ó, eu tenho uma parte chamada definir a área de impressão. Vamos ver como é que trabalha essa parte, ó. Então, eu vou lá no Excel e vamos imaginar, gente, que eu queira apenas, tá, ó, imprimir a planilha. Não quero imprimir os gráficos, tá bom? Então, apago o gráfico, professor? Não, não precisa. Eu tenho como dizer para o Excel que eu quero imprimir só essa área, tá vendo? Ó? Então, eu tenho como dizer para o Excel que eu quero imprimir somente a área que está selecionada. E aqui, gente, ó, eu poderia definir essa parte aqui, ó, não tem problema, ele vai imprimir essa área e vai imprimir aqui também, mas como não tem nada, não vai ter problema. Como você pode ser preciso, ó, seleciona a planilha, tá vendo? Na hora que você pedir a parte de imprimir, certo? Você vai dizer para ele que ele tem que imprimir apenas a área selecionada, tá vendo? Ó, vou clicar nele, ó. E aí ele já mudou para nós, ó. Já mudou dizendo que ele vai imprimir agora somente a planilha. Passamos a ter quantas páginas de impressão? Apenas uma. Tá vendo? Bastante interessante, né, gente? Ó, vou voltar aqui. Essa parte está lá na apostila, né? Vocês podem estar consultando lá direitinho, tá ok? E dá para a gente estar indicando
Então, para o programa, como é que ele vai trabalhar? Eu agora mudei, né, ó, a área selecionada. Reparem que eu vou lá na planilha, eu aponto uma área, né, eu seleciono uma área da planilha, e quando eu peço para ele imprimir, ele mostra o que está selecionado lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação que poderia deixar alguém confuso. Ó. Se eu deixar o cursor assim, ó, selecionando esta área, ou seja, do A11 até o C15, se eu pedir para ele imprimir, ele vai imprimir o quê, gente? Aquela área. Tem alguma coisa naquela área? Não, né? Ó, então, ele vai imprimir desse jeito, tá vendo? Então, aí eu teria que ou mudar a seleção de impressão ou vir aqui e pedir para ele imprimir a planilha ativa, tá bom? Aí fica de critério de cada um, tá ok? Então, só lembrando aqui, gente, se vocês observarem aqui a minha planilha, quando eu rodei a impressão a primeira vez, ele meio que pontilhou aqui essa linha, delimitando a área de impressão, e a gente viu que o gráfico idade, o gráfico de pizza, ele não iria imprimir completo numa folha só, né? Eu consigo resolver esse problema, como eu falei, de várias formas, né? Então, revisando aqui, ó, quando eu peço para ele imprimir, né, toda a planilha, a gente tem um problema porque não cabe, né, na folha. Uma forma de imprimir tudo, né, de forma simples, é você mudar a orientação da folha. Mas lembrando, a folha você vai ter que virar ela de lado, né? Ó, quer dizer, você vai apresentar para as pessoas de lado para ele mostrar assim. O Excel vai imprimir normal, tá, gente? A impressora vai receber esses dados e vai gerar na folha automaticamente assim, ou seja, você não precisa mexer na impressora, né? Mexer na folha, essa é a impressão automática, mas ela será impressa de lado, tá? Então, às vezes você não quer que a folha fique de lado, você quer que a folha fique, né, no modo retrato, né? Ou seja, você quer que a folha fique, né, sendo apresentada nesse formato. Então, nesse caso, eu poderia pegar esse gráfico e trazer ele para cá também, por que não? Né? E aí, gente, isso é feito na planilha. Ó. Você pega a planilha, pega uma área que você pode mover o gráfico, põe o gráfico onde você achar melhor ali que fique na página, né? Vocês reparem que agora eu posso até aumentar o tamanho do gráfico, tá vendo? Ó? E aí eu vou pedir arquivo, imprimir. Como a opção está marcada para imprimir a planilha ativa, aí ele imprime toda a planilha, tá bom? Uma forma também de eu imprimir ela toda aqui em cima, sem ser no modo paisagem, seria eu diminuir o tamanho dos dois gráficos e talvez também ajustar o tamanho da planilha. Vamos ver se isso é possível. Ó. Seleciono o gráfico, diminuo um pouquinho o gráfico, tá vendo? Ó? Pego o outro gráfico, coloco aqui do lado, vou reduzir também o tamanho dele. Eu vou aqui na parte da diagonal, pego ele aqui, né, no cantinho dele, ó, e aí eu consegui diminuir aqui, já está num formato aqui que dá para a gente entender. Eu só estou tentando melhorar um pouquinho aqui por causa dos nomes, né? Ficou tudo truncado. Vocês percebam que a gente vai ter esse problema aqui, ó, tá bom? Então, apesar da gente conseguir imprimir agora numa folha, ó, vai dar para imprimir, ó. Opa, vamos corrigir aqui, ó, né? Apesar da gente imprimir né, tudo numa folha, ó, olha lá, tá vendo? Ó? A gente percebeu lá que os gráficos eles estão meio truncados as informações. Então, não seria, né, ó, um trabalho ideal da gente apresentar numa reunião ou um trabalho de escola, tá bom? Então, talvez o ideal é a gente pegar aqui as planilhas ou diminuir a planilha até onde você acha que dá, de repente, tá vendo? Ou você vai posicionar o gráfico numa área que dá para você aumentar um pouco ele aqui, ó, né, sem ele distorcer a apresentação dos dados, tá bom? Isso aí é um ajuste que você faz, né, antes de iniciar a impressão, e a vantagem, né, de tudo isso tá, ó, é que o tempo todo você pode ir lá no arquivo e consultar como é que está a impressão, tá vendo? Ok? Então, vou voltar aqui, eu vou voltar para a nossa planilha. Eu vou dar Ctrl Z, 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 tá vendo? Ctrl Z.
até chegar a uma parte aqui que eu já consigo agora voltar como estava antes. Vou aumentar aqui minha planilha, tá vendo? Então, estou voltando aqui. Eu vou deixar ela ou para apresentar de modo paisagem, né? Ou para apresentar um gráfico é, é, a, ao lado do outro, aqui na parte, um gráfico sobre o outro, né? Ó, tá bom? Já que não dá para me colocar um do lado do outro, só se eu mudar a folha para paisagem, né? Vocês viram que modo paisagem dá certo, tá bom? Nós temos aqui, então, na nossa parte de layout da página, uma série de configurações, onde a gente pode, então, ver como que a gente ajusta aí a nossa impressão, tá bom, gente? Ok? Eu vou aqui no modo de exibição. Então, gente, ó, eu saí da guia layout da página, eu vou no modo exibição, porque aqui eu tenho como visualizar as quebras de página, como que ele vai imprimir, que ele mostra para nós aqui, tá bom? É que a nossa planilha agora, ela praticamente está ocupando só uma área, só uma parte, tá vendo? Então, não teve muito efeito para nós. Mas quando a planilha é muito grande, ó, ele mostra página 1, página 2. Então, vocês viram que ali embaixo está a página 1. Então, ele vai mostrando as páginas. Então, você consegue aqui no modo de exibição ter uma noção de como vai acontecer a posição da sua planilha nas páginas. Tá ok? Vou voltar, então, para o modo normal de layout da página, né? Certo? Então, aqui, ó, voltei para o modo normal. Aqui eu tenho o layout da página, onde ele vai apresentando cada página. No nosso caso, a nossa planilha ela vai praticamente ter só uma página de impressão pelo tamanho da planilha, tá ok? Isso vocês vão estar observando lá na apostila também, tá certo, gente? Vou voltar aqui para mostrar para vocês, então, lá na apostila, a sequência desse material, né? Ó, definindo a área de impressão. Como é que é definir a área de impressão? É selecionar na nossa planilha uma área, né? E ele vai imprimir aquela área selecionada, tá bom? Aqui ele está fazendo através da guia. Vocês viram que eu fui direto na planilha e selecionei. Aqui na área de impressão, se você clicar aqui, ele abre a planilha para que você delimite a área que vai ser impressa, tá bom? E o Excel ele faz mais ainda, ele permite que a gente visualize a impressão antes de imprimir, foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? E o recurso de zoom, que eu tenho usado durante toda a aula, eu vou mostrar para vocês novamente aqui, para vocês lembrarem do recurso de zoom, é algo muito bacana quando a gente tem uma planilha grande, tá bom? Agora, pessoal, quando a gente imprime uma planilha que ela tem muito conteúdo e que você pode também ter necessidade de imprimir muitas cópias, então você tem como fazer uma alternação de como que ele vai estar imprimindo as páginas. Então, a gente vai alternando entre as páginas que a gente quer imprimir. Se a gente quer imprimir de uma vez só, né, e depois ele imprime novamente uma cópia, ou se ele vai imprimindo, né, as mesmas páginas várias vezes, tá bom? Então, assim, vamos imaginar que fosse uma planilha que tivesse 20 folhas, tá bom? 20 páginas. Eu posso pedir 5 cópias dessa planilha. Então, ele vai imprimir 5 vezes uma planilha de 20 páginas. Eu tenho como escolher na parte de, ok? Voltando lá para a nossa planilha, né? Voltando para a nossa planilha aqui, eu tenho aqui a parte do zoom para vocês. Lembra? Ó, esse recurso aqui, ó, eu tenho usado durante a aula de vocês. Em praticamente todas as aulas eu fui ajustando aqui a minha planilha para que vocês possam ver aí a fórmula, a célula que eu estou usando, né? E a parte do menos um, ela é interessante porque você pode pensar assim, nossa, mas né, quando que eu vou usar o menos um? Para que né, diminuir a planilha desse tamanho? Muitas vezes as necessidades são duas, tá? Uma delas é você ter uma visão geral da sua planilha, de onde está o conteúdo dela, as informações que você está colocando. E a outra é essa, que é a parte de impressão, é você poder visualizar né, ó, a página 1, a página 2, a página 3. Então, a intenção aqui não é da gente ler né, o conteúdo, mas sim ter uma visão de como a planilha está preenchendo cada página aí. E assim a gente consegue fazer ajustes aí. Dá para manipular a planilha por aqui? Dá, mas a gente não está enxergando
né? Praticamente quase nada aqui, tá bom? Então, vou voltar ao normal, que é 100%, ou eu aumento um pouco mais, ó, 110%, 120%, que assim vocês conseguem ver a planilha comigo, tá bom? Gente, ó, eu venho aqui, arquivo, imprimir, está selecionado toda a minha planilha. Agora, não tem um problema, né? Porque está um gráfico abaixo do outro, certo? Posso escolher 3 cópias e posso pedir para ele imprimir. Quando eu faço isso, ele vai lá e inicia a minha impressão, tá bom? Nesse caso aqui na nossa aulinha, eu nem vou iniciar a impressão aqui, não tem necessidade, tá certo? Eu vou estar levando vocês aqui para a apostila, para a gente estar concluindo aqui a nossa parte da apostila. Eu tenho um controle de margens, né? Tenho controle de número de página, como eu, né, destaquei para vocês, a área de visualização da planilha, tá? Então, tudo isso vocês têm na parte de configuração da impressão, como ajustar. O número de cópias, essa parte de agrupamento, que eu estava finalizando para vocês agora aí, tá bom? E aí a gente vai chegando ao final, né, da apostila e, consequentemente, ao final, né, do nosso curso do Excel, tá ok? Vou voltar aqui para o início do tema de hoje, que foi a parte de impressão, tá? Para ficar aqui para nós registrado o conteúdo da aula número 13, tá? E vou apresentar para vocês também um sumário, né? Como eu disse, eu fiz um resumo para vocês poderem aí se apoiar aí nos estudos de vocês, tá bom? Ok? Então, o tema da nossa aula de hoje tratado é a parte de impressão. Não basta apenas chamar o arquivo imprimir, a gente viu que a gente tem alguns ajustes que a gente faz da impressora, ou de como a gente quer imprimir, ou da área que a gente quer imprimir, tá certo, gente? Agora eu apresento para vocês, então, uma parte do sumário aqui, ok? Esse sumário ele vai apontar aqui o conteúdo de cada aula que eu passei para vocês. Eu espero que vocês observem essa parte aqui. E aí, se você achar necessário e não lembra, por exemplo, o que é listas suspensas, então assiste a aula número 3, tá bom? Se você ainda tem dúvida de como trabalhar com referências relativas ou absolutas, volta lá, dá uma olhadinha na aula número 5, tá bom? Sempre, então, que você precisar, volta a uma dessas aulinhas e dá uma revisada no conteúdo. Aqui eu estou apresentando a aula 1, 2, até a aula 6. No próximo slide aqui, ó, eu tenho as demais aulas, tá bom? Então, a aula 7, nós vimos sobre funções, né? Que é o uso da função soma, função média, função maior valor, menor. Na aula número 8, nós vimos sobre PROC-V, a função C, a função que conta, né, de forma condicional. Então, para cada aula teve um conteúdo, e aqui no sumário, vocês têm aqui uma breve descrição do conteúdo, tem o número da página e tem a aula que vocês podem estar revendo aí, tá bom? Ok? Espero que vocês tenham gostado do curso do Excel, tá? Caso vocês estejam já em aula com o professor aí, procura complementar aí, tirando as dúvidas com ele e fazer as atividades que ele está indicando para vocês, tá bom? Ok? Então, gente, chegamos ao final da aula número 13. Nesta aula, a gente tratou a parte de impressão. Vimos que não basta a gente selecionar arquivo e imprimir, né? Precisamos fazer definições e configurações relacionadas à impressora, fazer ajustes no arquivo, na planilha, como ela vai ser impressa, e também a área de seleção, tá bom? Uma vez definido, aí sim a gente pode estar iniciando a impressão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do curso, tá? Assistam todas as aulas, caso vocês ainda não tenham visto. Fiquem atentos ali no sumário, caso você ainda tenha alguma dificuldade, né? Ou queira rever alguma aula, tá bom? Eu deixei aqui o meu e-mail para vocês, caso vocês queiram, não consigam falar com o professor de vocês, se quiserem mandar uma mensagem para mim, um e-mail para mim, tá aqui o meu e-mail, orlandogomes.ti@gmail.com, tá? Agradeço demais a participação de vocês aí. Agora a gente vai dar um momento, vamos dar uma pausa aqui, descansar um pouco, né?
E logo em seguida eu peço que vocês, depois de assimilarem o que nós trabalhamos no Excel, eu peço que vocês voltem aos estudos do Excel, porque ele é um programa bastante sofisticado, tá bom? Ele tem bastante recurso, né? Então, quanto mais tempo você se dedicar a ele, né, mais você vai perceber, né, os recursos, as funções que ele tem. Então, seria interessante aí que vocês, depois de assimilar tudo que foi trabalhado aqui, vocês depois voltem a explorar novos recursos nesse programa, tá bom? Ele tem muito a oferecer para a gente aí, tá bom? Gente, obrigado então, fiquem todos com Deus e um abraço do professor Orlando. Até mais.